Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual horário que você esteja nos ouvindo, nos assistindo. A gente está aqui com o CésarCast IA, a série técnica que vai falar mais sobre as IAs gerativas, trazer ideias, discutir reflexões, impactos e possibilidades do uso dessas tecnologias na vida das pessoas e das organizações. Hoje, eu queria convidar vocês para falar sobre as aplicações das IAs gerativas no campo da produtividade e do desenvolvimento do software. Nesse episódio, a gente vai estar falando sobre os benefícios, desafios, armadilhas que emergem ao gente incorporar a IA gerativa nos fluxos de trabalho de desenvolvimento de software. Mas antes, roda a vinheta. Se você assistiu o episódio anterior, então já sabe que eu sou Grilo. Eu sou o host dessa série e eu sou design lead aqui no César e também participo do Laboria, que é a squad que vem estudando o impacto da IA gerativa na vida das pessoas e das organizações aqui dentro do César. Junto comigo está o Márcio Daia, que é uma figurinha já conhecida. Fala aí, Márcio, quem é você? Olá, pessoal. Eu sou Márcio Dai, eu sou Technical Engineering Manager aqui no César. Estou trabalhando aí na área de IA há mais ou menos uns 20 anos e participo aí do Laboria junto com o Grilo. E pela primeira vez a gente vai estar trazendo pessoas de fora do Laboria para enriquecer essa discussão. E aqui na mesa comigo está Daniel Moura. Olá, eu trabalho no César, tenho 18 anos, eu estou como Senior Technical Software Manager e, assim como todo mundo, sujeito ao uso e ao mau uso da inteligência artificial no processo de desenvolvimento. Massa! E também temos uma ilustre participação aqui de fora, que está lá diretamente de Colatina, Fernanda Valdevino. Fala aí quem é você. Oi, pessoal. Eu hoje sou Senior Data Scientist aqui no César. Embora eu não tenha começado como Data Scientist, eu era da área de QA, migrei há 1 ano e meio, em média. E, como falou Daniel, estamos todos sujeitos ao uso dessas ferramentas que vieram para revolucionar a área de tecnologia. Show de bola! Então, como a gente falou antes, hoje a gente vai conversar sobre o que a gente entende sobre produtividade na área de desenvolvimento de software, o impacto do uso de IA sobre isso. Mas antes, para ilustrar um pouco essa nossa discussão, eu queria lembrar que saiu uma notícia recentemente, né, no próprio site do GitHub, falando que o uso de assistentes de desenvolvimento pode tornar os desenvolvedores mais rápidos e, olhem só, felizes. 75%, eles dizem nessa pesquisa que 75% dos desenvolvedores se sentem mais realizados ao utilizar a ferramenta do GitHub, que é o Copilot. A gente vai voltar a falar mais sobre essa ferramenta, trazer ela de maneira mais didática, e a gente vai deixar também o link da pesquisa, e é em torno dessa temática que a gente vai conversar aqui hoje. Mas antes, eu queria dar um passo, ou melhor, alguns passos atrás, para situar quem não é tão especialista no assunto como os nossos convidados aqui da mesa. E antes, então, para começar, eu queria tocar num tema que talvez seja o mais polêmico de todos, que é até esse nosso entendimento sobre o que é produtividade. Como que a gente conceitua produtividade dentro da área de desenvolvimento de software e até mesmo, dando mais um passinho atrás, queria que vocês me explicassem um pouco o que a gente entende como essa área de desenvolvimento de software? Quais são as atividades envolvidas para que as pessoas entendam melhor sobre o que a gente está falando? Ok, aqui no César a gente tem uma estrutura projetizada. Esses projetos, eles se assemelham em alguns aspectos e certamente há atividades que são facilitadas com a inteligência artificial. É algo que a gente ainda está aprendendo a lidar, porque como eu falei no início, né, a gente tem muito receio em relação ao mau uso delas. Quando eu falo mau uso, eu estou preocupado, sobretudo, com questões de propriedade intelectual. É uma coisa que a gente tem um histórico de preocupação aqui no César, porque isso, no início dos tempos, já foi uma coisa... era uma novidade. Não é novidade para nós há muito tempo. Mas no que tange a IA, isso é uma preocupação.
E sim, a gente consegue utilizar esse conjunto de tecnologias em várias das fases de um projeto. Vamos pegar um exemplo, me veio à mente agora, de projetos sempre tem prova de conceito. Geralmente tem prova de conceito, né? Houve uma fase inicial onde as pessoas entenderam o que é que o cliente precisa, qual é a problemática que a gente tem a resolver. Nessa fase inicial, né, de vamos fazer um teste, uma POC, como a gente chama, tem várias possibilidades de uso, como por exemplo, vamos fazer um campo de validação de CPF. CPF é um negócio brasileiro, né? Não é uma coisa que você encontra nas bibliotecas de código mundo afora. É muito mais fácil eu perguntar, ChatGPT, me dá uma rotina de validação de CPF em JavaScript, em qualquer linguagem que você quiser, ele vai dar. Beleza, aí você testa um conceito. Mas nas fases posteriores de entrega, a gente tem que pensar bastante. Eu vou combitar no repositório uma porção de código gerada pelo ChatGPT? Isso é questionável. Alguns vão dizer, CPF é um negócio que é de domínio público. Ok. Quais são as restrições de licença que esse cliente está a fim de se importar com? De onde é que o ChatGPT pegou isso? Será que cabe a gente fazer alguma adaptação? Então, assim, é uma linha tênue que tem que ser respeitada. Mas isso é para dar um exemplo de possibilidade de uso nas fases que a gente tem de um projeto. Massa. Mas eu queria dar um passo até anterior. Márcio, dentro de um processo de desenvolvimento de uma solução, como a gente chega aqui no César, tem desde do momento que a gente recebe um problema até entregar o artefato final. Aonde que está o desenvolvimento de software? Quais são as etapas e quais são os profissionais envolvidos nessa atividade? São vários, né? E eu acho que esse é o primeiro elemento aí que pega na hora de que a gente vê o artigo do Copilot, né? Do pessoal do GitHub defendendo o Copilot. É um trabalho de desenvolvimento de software um pouco diferente da programação em si, que é só uma das etapas, né? E envolve muita gente, né? Então, envolve testers, envolve desenvolvedores, envolve designers nas fases iniciais, como o Moura falou aí, envolve gerentes de projeto, envolve definir o que é que são as coisas a serem implementadas de fato, combinar isso com o cliente, né? Que é a questão essencial aí da coisa, validar se isso tudo está funcionando, testar extensivamente e, por fim, fazer as entregas, deployments, né, como chama, e uma série de processos aí, que é, no final das contas, um troço bem complicado de se fazer. Né? O desenvolvimento de software não é uma tarefa simplesmente de alguém chegar, até pode ser alguém chegar e desenvolver alguma coisa pequena especificamente, mas eu acho que não é exatamente disso que a gente trata aqui, né? A gente está falando de softwares maiores, softwares mais complexos, que não tem talvez um pouco diferentes do que tem no mercado, como um aplicativo. Então, eu vejo isso como um processo complexo, né, que envolve muitas interações entre diferentes papéis e diferentes pessoas, né, com um objetivo que a gente quer entender primeiro antes de começar a executar. Bom, no meu ponto de vista, tem. Eu era da área de qualidade de software, né, antes de migrar. Então, eu vejo muito como essa questão de papel, de desenvolvimento, eu vejo muito como nada muito separado, sabe? Eu acho que todos os papéis, eles têm, como é que eu vou explicar? Situações, todos os papéis, eles têm a sua função principal, mas também existem funções acessórias que, por exemplo, quando eu estava atuando como QA, eu queria, por exemplo, dar uma sugestão
e trabalhar em pair programming com um dev, por exemplo. Então, eu vejo muitos papéis da engenharia de software nessa colaboração contínua. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem pontos, né, que devem ser individuais, que podem ser tanto individuais quanto coletivos, que são, por exemplo, ah, eu gosto muito, como foi falado aí de produtividade, eu gosto muito de nomear a produtividade nos três E's, que é eficiência, eficácia e efetividade. A eficiência é a relação entre os resultados e o que é que você faz, os recursos que você utiliza para alcançá-los. A eficácia é como você alcança esses objetivos propostos. E a efetividade é se você conseguiu chegar e como conseguiu chegar naquele objetivo. Ah, que você consegue chegar, tipo assim, na melhor maneira possível. Então, a produtividade, no meu ponto de vista, é muito relacionada a esses três E's. Show de bola. E a Fernanda deu um gancho aí que é justamente sobre algo que eu queria perguntar, que é como a gente encara a produtividade, como cada um encara. A gente vem tendo uma discussão, especialmente quando entrou toda essa temática de trabalho híbrido, né? Então, a gente vem se perguntando o que é produtividade. Será que eu sou mais produtivo no escritório? Será que eu sou mais produtivo em casa? Mas o conceito de produtividade acaba sendo até um pouco subjetivo. Mas eu queria entender aqui, de vocês. O que vocês, como desenvolvedores de software, vocês comemoram no fim do dia, no fim da semana, para saber que vocês foram produtivos e alcançaram os objetivos de vocês? Concordo que é uma coisa subjetiva, mas para mim é muito claro o que é que importa. É o quanto de valor eu gerei para o meu cliente. Não importa se eu fiz aquele código maravilhoso, se eu fiz uma automação da NASA, assim, mega ninja, se meu cliente não quer aquilo. O que importa é o valor percebido. Eu concordo que, de maneira geral, quando a gente está falando do desenvolvimento, a gente tem sempre que estar bastante alinhado com os interesses do cliente e é o valor que a gente vai comemorar. Evidentemente, é, no processo de programação, por exemplo, você pode ter uns prazeres específicos, né? Assim, alguns interesses pessoais que podem ser realizados mas que isso, no final das contas, a influência disso no final, né, na entrega do produto, ela não deve ser muito grande, né? É, eu, eu acho que se a gente está falando no esquema de trabalho em equipe, isso ainda está, né, eu acho que esse é o elemento mais claro. Agora, no dia a dia, você sentado na frente do computador, você tem esses elementos que, inclusive, Fernanda trouxe também, né, como elementos importantes de você, se você está programando bem, né, se você está sendo eficaz, está fazendo aquelas coisas da melhor maneira possível, utilizando as APIs corretas e tudo mais. E tem talvez essa coisa que o GitHub trouxe, né, nessa discussão sobre o prazer de fazer. Talvez exista, né, e seja importante que trabalhos repetitivos, enfim, que você já fez outras vezes em outros projetos e tudo mais, fossem minimizados, né? A gente também não gosta muito de ficar repetindo. E daí talvez seja o grande destaque dessa ferramenta, sem querer queimar. Os trabalhos repetitivos, eles têm um valor que é no aprendizado, né? Sim. Na fase de formação. Mas na fase de execução, nenhum, né? Se eu fiz uma coisa no passado, para que eu vou fazer de novo, se eu puder resgatar aquilo? E é muito do que o ChatGPT traz. Ele traz coisas que já existem. Ele não cria nada. Aliás, ele não é uma inteligência, né? Ele é o GPT, Generative Pre-trained Transformer, né? Não é inteligência. Ele é um banco de dados do mundo de 560 GB, onde houve um treinamento para que aqueles dados fossem facilmente organizados de acordo com um
prompt, né? Que é a pergunta, né? Mas que não é uma pergunta. Ele é um conjunto de palavras. O ChatGPT, na verdade, é uma coisa extremamente burra, né? Ele é um conjunto de palavras que, interconectadas de uma forma que faça sentido, ele vai completar esse conjunto de palavras com um texto histórico, né? Uma coisa que foi já... logicamente, isso é uma explicação extremamente simplista. É muita tecnologia que há envolvida aí nesse processamento, né? Tanto de treinamento quanto de execução. Mas é isso, assim, é um banco de dados. Então, eu peço, ele vai trazer, ele não vai criar. É importante que você não repita aquilo que você fez, ou sua instituição fez, ou seu projeto fez, mas em se tratando de trazer coisas que foram feitas por terceiros, aí volta aquele ponto que eu tenho muita preocupação, que é com... Você pode usar isso, amigo. Assim, você pode usar, né? Para uso pessoal, ou não redistribuir aquilo. Mas na hora que você vai colocar aquilo num projeto de mercado de um cliente, a coisa mudou de figura, né? Existe uma preocupação extremamente válida que tem que ser levada em consideração. Todo mundo aqui, deu pra gente sacar até pelos nomes grandes dos cargos de vocês, né? São líderes, vocês olham tanto pro aspecto individual quanto pro aspecto coletivo do uso dessas técnicas de aumento de produtividade. E aí eu queria entender se existe uma visão diferente sobre a produtividade do ponto de vista individual, que é o programador ali no seu dia a dia, quanto para o ponto de vista coletivo. Como é que vocês, como líderes, olham para a equipe de vocês no final de uma sprint, por exemplo, e sabem que aquele povo foi mais produtivo ou menos produtivo no desenvolvimento das suas atividades? De acordo com o tamanho do sorriso do cliente. É difícil a gente ter um parâmetro que não seja a felicidade. E, aliás, aqui no SESA a gente trabalha felicidade. Trabalhamos felicidade do ponto de vista dos colaboradores, que, aliás, é o propósito principal aqui de existência desse instituto, bem como do cliente. A gente tem um índice de satisfação, e se o cliente diz que a satisfação foi máxima, então a gente entende que está tudo bem. Mas é importante que exista essa satisfação dos dois lados. E como o Márcio bem falou, não adianta só o cara fazer o correto, que é o que eu falei, né, de entregar o que o cliente espera, mas sim, o cara tem que ficar feliz também, né? Ele tem aqueles aspectos técnicos lá que ele é taradão, se realize, né? Mas se realize de uma forma que consiga manter a engrenagem rodando, né? Quanto a essa dinâmica, eu não acho que tenha padrão, eu acho que é caso a caso. Eu posso falar sobre a minha atual, que eu acho que é uma dinâmica que pode dar ideia a outras pessoas. Eu acordo, trabalho, certa hora do dia eu venho para o SESA. Quer dizer que eu venho trabalhar da mesma forma que eu trabalho em casa? Não. Em casa eu faço atividades de foco. Eu vou fazer código, eu vou fazer um negócio que tenha mais necessidade de, sabe, de focar mesmo, de pensar nas minúcias, nos detalhes. E venho para cá, vou priorizar atividades de equipe, conectar as pessoas, ter as reuniões com clientes. Para mim, é a forma mais produtiva possível eu ter esses dois momentos. O momento introspectivo em casa e o momento social no trabalho. Super funciona. E a gente tem uma dinâmica de 2 vezes na semana estar presente, todos estarem presentes, né, na mesma sala, né? E os outros dias fica a critério da necessidade. Às vezes há necessidade, a gente vê e tal. Eu acredito muito que o modelo mais proveitoso de trabalho, de mais produtividade, é o híbrido. Mas o híbrido sem
sem muita regra, né? É minha visão pessoal. Às vezes faz sentido ter mais contato em equipe. Aliás, deixa eu fazer uma ressalva. Estar em casa não significa que a gente não vai ter contato com a equipe. A gente tem as dinâmicas por videoconferência, que feitas da forma madura, elas são eficientes. O que é que eu entendo por madura, né? Tem muitas instituições por aí que quando não tem costume com isso, né? Vamos fazer agora uma reunião. E a reunião dura 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, com um monte de gente. Eu não acredito muito que todos os interlocutores vão ser produtivos nessa reunião, porque enquanto uma pessoa está falando, as outras vão estar impedidas ou deveriam estar impedidas de fazer outras atividades, né? Porque por uma reunião remota eu entendo que as pessoas deveriam estar com atenção plena, né? Não fazendo aquilo de forma lateral. Enfim, se a gente tem esse amadurecimento de fazer esses contatos remotos de forma eficiente, objetivo, eu acho que a coisa funciona independente de estar remoto ou não. Só que o presencial, ele tem um valor enorme no que tange os contatos extraprofissionais, que é quando a gente está no café, a gente está no horário de almoço, a gente sai, sei lá, sai da sala, vai caminhando para o colega, troca uma ideia, surgem coisas que lá no trabalho introspectivo em casa não acontecem. Eu não vou procurar Grilo para... Ei, Grilo, do nada, assim. Grilo, para quem não sabe, é um cara especialista em café, certo? Grilo, aquele teu filtro V60, tu comprou aonde e tal. Às vezes isso é uma bobagem que se desdobre muitas coisas. Então, resumindo, né, voltando para o começo, eu acho que o que eu entendo por máxima produtividade é o híbrido adaptativo, que aconteça de acordo com a necessidade, sem muita regra. Eu sou reticente com a imposição de regras do tipo, não tem que estar tantas vezes por semana, ou tem que vir todo dia. Se tem que ir, eu acho perigoso. Mas é importante que as pessoas se sintam confortáveis com sua dinâmica de trabalho. Bom, Moura, eu acho que fez um bom resumo aí, né, das coisas. Eu queria tocar alguns pontos, algumas considerações em relação a como é que meu trabalho, né, em liderança acontece. Eu programo bem menos do que eu programava no passado, né? Então eu estou geralmente mais preocupado com revisão de código, né? Discussão com clientes e determinação de objetivos mais gerais e tudo mais. Então meu tempo de programação diminui bastante para algumas coisas. Algumas vão ser a gente que vai acabar resolvendo, né? Como Moura falou aí, o momento às vezes a gente tem que dar uma parada para determinar certos rumos, né, e fazer algum código que está um pouco mais complicado e tudo mais. E uma parte considerável do tempo é a preocupação de se os jovens estão de fato evoluindo, né, se eles estão entendendo o que está sendo feito, se não tem, enfim, né, se é só aquela velha máxima, né, de eu já terminei, falta só testar, né, se ela vai está sendo cumprido, né? Se estão fazendo desse jeito ou se há uma Essa é a primeira fase. Terminei, só falta testar, né? Aí depois tem, na minha máquina funciona. Exato. E essas são preocupações vamos dizer, de maturidade, né? Você vai evoluindo, vai ficando mais maduro no processo e talvez vai entendendo mais partes. Então, assim, é um processo em que eu particularmente, eu acho que todo mundo nessa posição, né, de liderança faz, diminuir um pouco o desenvolvimento dia a dia, a programação em si, né, e mais para uma visão um pouco mais global, resolvendo algum problema, né, mais específico, mais complicado. E eu acho que isso reforça um pouco a necessidade da comunicação, né, como
como o Moura também falou, e esse é um elemento muito importante, né, da construção do software. No final das contas, é todo mundo estar alinhado e fazendo uma coisa no mesmo objetivo. Eu concordo com tudo que Daniel e Márcio falaram. Quando eu estava como líder de QA, eu vivi muito do que o Márcio acabou de falar, né? Você deixa um pouco as atividades técnicas, você diminui, né, a frequência e passa a lidar muito mais com a questão de pessoas, né? Porque como você é você se torna a referência do time, então tudo que obstrui a produtividade das pessoas do seu time, você tem que atuar para sanar aquela situação. Então, acho que isso é comum em qualquer liderança, mas eu concordo, eles já fizeram, nossa, um super resumo de tudo. E aí queria já começar então a entrar no caminho da IA, que foi o que nos trouxe até aqui, né? Então, como que a IA entra para melhorar tudo isso? Aliás, até um pouquinho antes. A IA chegou agora para melhorar tudo isso ou a gente já tinha algum tipo de processo, ferramenta anteriormente que a gente já usava para melhorar a produtividade no desenvolvimento de software? Do ponto de vista de engenheiro, o que a gente tinha de ferramental era programável, né? Era você fazer um scriptzinho Bash, um script Python que, né, fazia alguma coisa que você precisava. Eu tenho um exemplo muito recente. Eu precisei ontem. Eu tinha assim, sabe a forma como se especifica um local, né? Que é um PTBR, NUS. Eu tinha uma lista desses locals e eu precisava ter o nome da língua mesmo. Por exemplo, português, né? English, Swedish, Polish. Aí eu comecei, né? Da forma, né, antiga, fazendo lá uma correspondência. Mas, pô, eram 40. Aí me veio, vou usar o chat GPT, deixa eu ver se ele consegue. Aí eu fui, como se eu estivesse perguntando a uma pessoa, você pode relacionar para mim o nome dos idiomas, dada essa lista de locals? Passei a lista, o negócio veio lindo, me ajudou horrores, porque eu precisava ir numa ferramenta que estava, onde eu precisava ticar, né, selecionar os nomes dos idiomas. E eu só tinha no requisito lá a lista de locals. Então foi maravilhoso, né? É um caso, né, que me tocou. E como esse, eu imagino que ao longo do desenvolvimento do software a gente vai ter N outros. Com a prática entender o que cabe e o que não cabe. Eu traria um pouquinho mais para trás e diria o seguinte: a gente tem algumas ferramentas que a gente já usa há muito tempo, né? A gente tem o code completion, né? Assim, você preencher o código, as palavras, boa, né? verdade. Usar palavras reservadas, o próprio processo de É um pré-compilação. negócio tão básico que eu não citei. Mas Pois sim, isso é fundamental na nossa Isso. vida, né, de desenvolvedor. E é um fator interessante, né? Porque traz inclusive isso. A gente tá tão acostumado a usar esse negócio que nem sente mais, né? O que Ele é batizado pela Microsoft de IntelliSense. tem isso. Aí depois é Code Completion, né, que é o que ele é de fato. E tem inteligência artificial no meio disso. Eu acho que pode-se dizer que sim. Assim, o que é inteligência artificial já é outra coisa complicada, mas tem ainda uma coisa. Eu acho que cabe, mas não sei o quanto tem no que a gente precisa no dia a dia, né? Que é somente completar, né? Tem lá variável, ponto, aí você coloca um trecho, né, da função, do método que você está querendo, e ele mostra lá as possibilidades. A inteligência, não sei, eu acho questionável. Pois essa sempre vai ser uma questão, né? Se a gente está falando de algo realmente inteligente ou não. Mas o fato é que a forma de você simplificar, né, aonde você quer chegar e tudo mais, ele passa por um processo de previsão e tudo mais que talvez faça sentido. Os próprios snippets, né? Você começa a digitar alguma coisa e aperta um conjunto de comandos lá e vem, sei lá,
um esqueleto de uma função, né? Até pouco tempo atrás, sem falar de Copilot e coisa da vida, é isso. Mas tem outra ferramenta, eu acho que ainda é bem importante, que a gente usa sempre e acaba esquecendo, né? Por exemplo, a busca do Google, né? Que tem uma inteligência artificial ali por trás e é basicamente fundamental para desenvolvedor há muito tempo, antes da gente conversar, discutir sobre isso. É fundamental para todos os seres. Exatamente. Eu não entendo o que seria da nossa produtividade atual sem o Google. Exatamente, assim, e eu conto isso, né? Acho que faz sentido a gente contar isso como inteligência artificial que a gente está usando já há um certo tempo e às vezes ignora a existência, né? Como se fosse uma coisa já dada. Como a energia elétrica, como a internet, é uma coisa que está ali, né? Sempre disponível e a gente acaba esquecendo, né? Por se tornar onipresente. Perfeitamente. E aí você vai mais a fundo e vai chegando em outras coisas, como o Stack Overflow, né? Que foi o grande auxiliar da gente aí por bastante tempo. Foi o grande copiloto durante isso, exatamente, tempo. Né? Que era, inclusive tem uma máxima de um colega aí, abraço Tenório, se estiver ouvindo, que ele disse, né, chegou em algum momento a vaticinar que o grande trabalho de um desenvolvedor de software daqui a algum tempo é fazer as perguntas certas lá no fórum do Stack Overflow, né? Então, hoje, talvez, assim, já trazendo muito mais para cá, o Copilot talvez uma ferramenta mais parecida com essa coisa, né? Mas o fato é que já tem. E mesmo antes de Copilot, você já tinha uma série de empresas fazendo coisas muito parecidas. Tem o Tab9, que sei lá, tem uns 4, 5 anos. Tem o Kite. Tem uma série de empresas que estavam tentando fazer essas coisas um pouco antes do advento desses modelos grandes de linguagem que trazem, de fato, uma diferença em termos de qualidade e capacidade de produzir código, né? Enfim, deve ter outros exemplos, né? Vários aí. Não sei se a Fernanda traz para a gente aí algum outro da vida dela. Então, eu vejo o advento da IA como, assim, uma um divisor de águas, né? Eu vejo como o início disso tudo, como pequenas automações, a minha primeira automação, digamos assim, mesmo, o primeiro script que eu fiz foi para, por exemplo, extrair as raízes de uma equação de segundo grau. Então, eu acho que com o advento da IA foi um divisor de águas, como foi bem citado aí, a busca do Google, o autocompletion. E hoje a gente já está num patamar assim, muito alto, né? Essa questão da IA generativa é algo muito novo que se tornou também um subdivisor, digamos assim. Eu vejo muito isso como uma faca de dois gumes, o uso intenso, né, dessas ferramentas. Porque, como o Daniel falou no início, você consultar, por exemplo, um código de formatação, por exemplo, CPF, algo do tipo, é uma coisa. Você comitar aquilo para o cliente, para outra situação, é muito complicado. Então, mas eu entendo, sim, que a inteligência artificial usada com ética e princípios, ela pode elevar cada vez mais o nosso patamar de conhecimento, de aperfeiçoamento e de construção de ferramentas que podem ajudar a beneficiar todo mundo. Massa. Tem uma coisa que eu fico muito curioso, né? Porque eu sou o único aqui da mesa que não sou desenvolvedor hoje, na prática, né? Já fui em algum momento da vida. Mas eu queria entender. Tem um filme que eu gosto muito, que é Filadélfia, um filme muito bem antigo. E tinha uma cena do advogado, que era o Denzel Washington, que ele sempre olhava para as pessoas que estavam dando algum depoimento e ele falava, me explica como se eu fosse uma criança de 4 anos. E aí eu queria pedir para vocês, para me explicarem como se eu fosse uma criança de 4 anos ou uma pessoa que não entende como é que funciona na prática, no dia a dia do desenvolvedor, esse Copilot. Como é que é? Ele vai lá, faz um pedido para o Copilot, sai um código inteiro, ele vai pedindo trechos. Como é que é? Como é que é no dia a dia a aplicação disso? O Copilot, primeiro para deixar bem claro, o Copilot é um assistente de programação,
né? Tem vários. Tem o Copilot do GitHub e eles têm uma grande vantagem competitiva em relação a outras ferramentas, porque boa parte do código escrito de, sei lá, uns 10 anos para cá está no GitHub, né? E o Copilot é uma ferramenta, começou como uma ferramenta, hoje é um conjunto de ferramentas que eles auxiliam no processo de desenvolvimento, geralmente como um plugin instalado em alguma dessas IDEs, né, de desenvolvimento, né? O IDE é basicamente uma aplicação onde você pode desenvolver alguma coisa. Ele funciona de várias formas diferentes, né? E a primeira, a mais comum, é que você, durante o seu processo de escrita, ele vai fazendo sugestões. Você digita, por exemplo, uma parte de um código, se ele encontrar se ele olhando o contexto, né, do que você está desenvolvendo, ele consegue entender onde é que ele supor onde você quer chegar, ele já coloca todo o código lá disponível, e você escolhe, se você aperta numa tecla, você aceita que apareça esse código lá e você usa ele, né? E isso pode ser para poucas linhas de código ou, sei lá, uma função inteira, por exemplo. O Copilot, eu acho que é muito mais sobre conveniência, né? Dado que eu pegue os trechos que o Copilot está considerando e core lá no chat GPT e faça a pergunta, vai vir mais ou menos a mesma coisa, só que o Copilot está dentro da interface de desenvolvimento, né? Que é o que o desenvolvedor utiliza no dia a dia. Uma outra forma de usar o Copilot é você criar um comentário de código. Você escreve em português corrente ou em inglês, como você quiser, o que é que você quer fazer. E se houver na base de dados dele uma coisa similar, enfim, eu acho que base de dados não é nem o termo correto a ser usado, mas... no mundo, se alguém já fez... Isso, exatamente. Você entrou lá no GitHub em algum momento, né, e teve autorização devida, segundo eles, passa por um processo de autorização. Ele vai sugerir como é que se implementa aquela coisa que você falou. Fora isso, surgiram outras extensões do Copilot que são talvez até mais interessantes, né? De tipo, você perguntar para que serve um determinado trecho de código. Você seleciona e diz, para que serve isso aqui? O que é que significa isso? E ele vai lhe dar uma resposta em texto corrente, na língua corrente, qual é a interpretação dele sobre isso. E até nos processos de depuração de código, né? De você dizer qual é esse erro aqui, por que ele foi causado, e ele vai tentar fazer como se você conversasse com o código. Isso. O Copilot em si tem... ele está sendo sempre incrementado, né? As funcionalidades estão sempre incrementadas. E cada vez mais ele pode ser visto, de fato, como se fosse um chat, né? Assim, tem toda essa parte de desenvolvimento normal, mas o chat incorporado ao seu processo de desenvolvimento, mais direcionado às questões que você está preocupado naquele contexto específico, né? É sobre o pato de pelúcia que está em cima da mesa que passou a falar. Antes você conversava com ele, né? E você mesmo descobria as respostas na sua base de dados. Agora não. O pato tanto responde em linguagem natural, quanto dá dicas, né? Faça isso, faça aquilo. Aí, fora isso, eu acho que além do Copilot, que tem vários concorrentes, né? Tem o Code Whisper da Amazon, que é excelente, não é surpresa, em códigos que acessam serviços da AWS. Por acaso. Por acaso. E tem o Bard da Google, que é o concorrente do ChatGPT, que tem umas funções mais específicas para desenvolvimento. Enfim, tem uma série de pequenos assistentes, né, de programação especificamente. E tem outras coisas que passam dos níveis de programação que estão ficando... Enfim, né, a gente tem como melhorar, ou pode usar a IA para assistir vários outros tipos de atividades, né? E o ChatGPT, como sempre, né, também, que é uma ferramenta de propósito geral que pode ser usada, né? Você colocar, por exemplo, é muito comum
pelo menos eu faço isso, né? Colocar o resultado de uma compilação errada, né? E você bota lá e ele diz, isso aqui é porque sua biblioteca tá incompatível com o que você queria e tudo mais. Se tiver lá na base, ele vai dar respostas interessantes para você. Se eu fosse explicar o que seria o Copilot para uma criança de 4 anos, eu diria que seria um amiguinho virtual que ia ajudá-la a fazer a tarefinha, só para entender. Tipo isso. Mas assim, eu achei o Copilot um projeto incrível, porém, eu volto a falar sobre o que eu mencionei antes. Eu acho uma faca de dois gumes, certo? Porque, tudo bem, ele dá agilidade aos devs, ele acelera a produtividade, ele serve também como aprendizado, isso aí ninguém tira, porque as sugestões que ele de todo o banco de dados dele, você também está aprendendo a ver você vê várias soluções para um mesmo problema e você aprende com cada uma delas, se você for analisá-las. Porém, eu acho uma faca de dois gumes porque, assim, eu vou falar por mim, por exemplo. Se eu estou ali concentrada, tipo, se eu estou codando aqui, como o Daniel falou, que gosta de pegar umas situações de foco, assim, de codar. Se eu tiver aqui no foco com aquele pensamento já todo montado e vier uma sugestão, isso pode impactar a minha solução primária, a que eu tinha pensado. Isso pode impactar mais para frente a questão da criatividade. Para mim, para mim não é sempre que eu ativo o Copilot, por exemplo. Eu prefiro ativá-lo quando eu estou emperrada, quando eu estou com alguma coisa que eu não consigo andar. É como se fosse como se der algum erro e eu não conseguir saná-lo. Quando chegou naquele beco sem saída e você tá Exato. precisando de um super-herói ali para ajudar. Exato. Mas assim, ele como eu vejo alguns pontos negativos, por exemplo, se uma hipótese aqui, digamos que sou eu e o Copilot sempre aqui, tudo que eu preciso ele vai completando e tal, e chega uma hora que eu vou ter uma dependência de criatividade. Na verdade, minha criatividade vai ter regredido. Então, essa alta dependência de ChatGPT, de Copilot e ferramentas afins, eu vejo como um ponto muito negativo, diante de todos os benefícios que ela possa dar. Acho que você pode usá-las, com moderação, com ética e com noção, obviamente, essa questão de, por exemplo, num projeto onde os dados sejam sigilosos, não creio que você possa usar para fazer muita coisa, né? Então, eu vejo muito dessa forma, sabe? Eu gosto de usá-las, mas com um certo pé no freio, tanto por questão pessoal mesmo, essa questão de criatividade, mas as pessoas podem falar, mas você é da área de IA e não gosta. Não, não é que eu não gosto, mas eu prefiro usar com moderação, levando em conta essas situações que eu falei. Massa. Você trouxe aqui dois pontos bem interessantes, né? Você trouxe duas palavrinhas bem críticas. Uma é criatividade, a outra foi aprendizado. E aí lá no começo da conversa, Moura trouxe uma fala onde ele dizia que a repetição ajudava no aprendizado de profissionais em início de carreira, profissionais mais júniores, né? E aí eu queria que vocês me dissessem se esse tipo de ferramenta, como o Copilot ou os assistentes de programação, se eles servem para diferentes perfis de experiência, se são só para perfis mais sêniores, como que vocês veem a aplicação desse tipo de ferramenta para os nossos diferentes níveis de senioridade? Eu acho que ele serve a todos, mas de formas diferentes. Para o iniciante, ele vai ser aquele primeiro contato. Ele não tem nenhuma ideia, digamos, de como fazer um form com React. Aí ele vai lá e pede,
e ver como é. É a consulta rápida, é, de, 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 de primeiro contato, como eu falei, né? Quando a pessoa já é mais experiente, as perguntas são outras, né? Ele quer saber algo mais profundo. Ou ele está com, como o Márcio falou, esse caso que o Márcio falou lá do dar a exceção que deu e ele trazer a causa é uma das coisas mais corriqueiras. Então é isso. Eu acho que para cada perfil existem diferentes usos. Eu acho que tem uso para todo mundo. É, eu tenho um receio muito grande desse tipo de ferramenta como o Copilot, não nesse caso, assim, nesse emprego que a gente falou. E talvez o ChatGPT aí, talvez não seja, eu não tenha tanta preocupação assim. O processo de aprendizado para alguém que está aprendendo desenvolvimento precisa de repetição, precisa, sei lá, o exercício meio que botar os músculos do cérebro aí para funcionar, né? Para você criar uma espécie de intimidade. Eu não tenho termos formais para dizer como é esse processo. Mas talvez seja muito similar, que chamam de memória externa isso, né? Que é o efeito, que talvez vocês sejam muito jovens aqui, alguns dos que estão ouvindo talvez não saibam, que é o efeito da agenda no telefone. Né? Eu não sei mais o telefone de ninguém da minha família. Se eu precisasse meu telefone deixar de funcionar, eu simplesmente perco a minha capacidade de entrar em contato com alguém e pedir socorro, seja lá o que for. Eu já não sei mais o que eu preciso fazer no dia. Tipo, eu só fico esperando a notificação me avisar que eu tenho que fazer. Perfeitamente, né? E eu temo o efeito disso, né? Um efeito similar disso para um desenvolvedor jovem, né? O cara tá tão acostumado a receber os códigos lá meio que prontos e mastigados que o cara perca a capacidade de, pô, acabou a internet caiu aqui, e aí, o que é que eu faço? Nada, vou ficar Não parado. posso mais trabalhar porque não tem internet. Exatamente. E eu acho que, inclusive, adquirir algumas práticas, né, alguma forma, assim, sua própria assinatura, né, de desenvolvimento e tudo mais, e o próprio processo de como resolver problemas que talvez a gente não sabe ainda, né, como é que vai ser afetado. Ao contrário, para um desenvolvedor sênior, Moura da vida, aí eu acho que é um negócio bacana, porque ele já passou por todo esse processo aí várias vezes, né? Já está bem acostumado com esse processo. E às vezes é uma linguagem nova, é uma API nova, uma versão nova de alguma coisa que o cara não tem ainda, pô, não sei, ainda não tem familiaridade, mas isso não afeta absolutamente nada o conhecimento, mas aquela coisa que chega, né, na versão mais nova e tudo mais, e ele simplesmente diz, ok, vou aceitar isso aqui, porque eu sei exatamente o que essa coisa faz, eu consigo olhar, criticar e dizer, isso aqui me atende ou não. Então, essa coisa aí eu acho que é muito valiosa. Um exemplo aqui muito bem comum, né, nesses processos que Moura trouxe, né, de POCs, né, de desenvolvimento de alguma prova de conceito que você quer fazer, é uma coisa simples que você quer mostrar e dizer, isso aqui funciona. Uma pessoa sênior, né, madura no desenvolvimento, pode fazer isso, acaba fazendo isso muito mais rapidamente, porque sabe, por exemplo, que aquele código que está lá não precisa ser o mais bonito, não precisa ser o mais eficiente, mas vai provar uma coisa determinada, depois eu jogo fora e começo do zero. Esse é o tipo de coisa que eu vejo como uma ferramenta como essa é muito útil. É o que eu chamei de primeiro contato. Certo. Digamos que eu já fiz aquele no passado em outras infraestruturas. E agora eu tenho, nesse cliente, nesse determinado projeto, eu tenho uma infra nova, uma linguagem nova. No caso de uma POC, eu vou lá na inteligência artificial e, olha, me dê aquele negócio lá nessa linguagem nova, ou nesse contexto novo. Esse primeiro contato eu vejo como muito útil, né, de grande valor. E dali você, né, você já pegou o jeito, já vê como é que é nessa linguagem nova lá, e você consegue andar. Ele economiza aquela pesquisa no Google para achar o manual de referência
da API com exemplos que muitas vezes não tem exemplos, as pessoas esquecem disso. Tem sido muito comum. E aí você vai para os fóruns e tal, para então, é assim que faz. Já lá no chat GPT da vida, no Copilot, qualquer um, ele dá de cara, né? Você pede e vem. Então, mas assim, só reforçando, agora que eu entendi o primeiro contato, você está falando do primeiro contato de alguém que já é experiente numa coisa nova, né? Porque assim, o grande receio para alguém que está, né, um jovem aí que está aprendendo o processo é não conseguir distinguir o que ele pediu pode estar errado, né? Pode ter chegado, porque isso é uma coisa que acontece com uma relativa frequência, inclusive em Copilot. Especialmente se ele não souber pedir. Exatamente. E isso pode ser um grande risco, né? Até isso pode trazer malefícios de aprendizado realmente, né? O cara acha que está fazendo uma coisa certa porque ele copiou esse código e tudo mais. Mas sim, assim, para o primeiro contato, como você falou, para alguém experiente que já teve um contato anterior com outra coisa, né? Não exatamente essa, mas que conhece do que está sendo discutido, aí sim, realmente eu concordo. Deixa eu falar um negócio para a audiência. Pessoal, nós temos muita preocupação com o aprendizado. Esse instituto aqui, ele existe, entre outras coisas, além de deixar pessoas felizes, as pessoas que trabalham e todos que nos cercam, a gente tem aqui uma unidade educacional, não por acaso, porque a gente se preocupa muito com isso. Então, muito do que a gente falou aqui se resume do ponto de vista, né, do pessoal iniciante, não seja engenheiro de framework. Eu já disse isso aqui em outro episódio e torno a falar agora. O que é que eu chamo de engenheiro de framework? É a pessoa que só sabe usar ferramentas. E programar, desenvolver código não é sobre isso. É sobre você entender os fundamentos. Os fundamentos da computação, ao menos como ela é até hoje, né? Baseada em silício, né? Depois a quântica é outra história. Mas é isso. É muito importante utilizar essas ferramentas, pegar esses snippets, né? Esses fragmentos de código para ir aprendendo uma linguagem, um framework, seja lá o que for, mas amadurecer e crescer em relação ao desenvolvimento é mais sobre entender a fundação. Um prédio em cima de uma fundação fraca, ele vai ruir em algum dado momento. Você, aspirante a engenheiro de software, a mesma coisa. É importante você se ater naquelas disciplinas iniciais lá, algoritmo, estrutura de dados. Tenha cuidado, preste atenção, não falte às aulas, não fique ao celular. Fica essa dica. Sobre isso, tem trazendo para outra área, puxando para meu lado aqui do design, né? Tem uma fala que eu sempre falo para designers, que é sobre essa relação com frameworks e criatividade, que é de um designer-chefe da Lego. Uma vez perguntaram para ele por que se o Lego fala tanto que instiga a criatividade, por que todas as caixas do Lego já tem um final, né? Já é a caixa do Darth Vader ou do Cruzador Imperial. E aí ele disse que não, nosso objetivo com isso é com que a pessoa tenha o primeiro impacto, tenha o primeiro caminho e ele saiba como é que as coisas funcionam, como é que se encaixam. Depois que ele explodir isso, aí ele monta da melhor maneira e ele vai hackear o sistema. São sugestões. Então, esse primeiro framework ajuda bastante a pessoa entender quais são os limites e até onde ela pode ir dentro do seu ambiente criativo. Hoje em dia, o desenvolvimento de software ele não é uma coisa individual, né? Quando eu era desenvolvedor de software há muitos anos atrás, eu chegava um problema, eu fazia todo o programa e entregava. Mas hoje é completamente coletivo, né? Às vezes temos 10, 20 pessoas trabalhando na mesma parte do software em lugares diferentes no mundo. E aí eu queria entender também de vocês como é que essas ferramentas vêm para atuar nesse desenvolvimento coletivo. A gente sabe também que às vezes tem todo aquele apego ao código individual, né? Poxa, fui eu que fiz aquele código e tudo mais. E aí agora com essas ferramentas ajudando na produtividade, como é que se encaixa isso dentro das equipes de desenvolvimento? Eu não posso deixar de falar sobre o que você mencionou, sobre o apego. Isso é natural, né? No início.
Mas outra dica para a audiência: não faça para você, faça para o outro manter. Não, tenha apego com o outro, com quem vai ver isso no futuro. Tá, eu veja a própria GitHub, né, que criou o Copilot Labs, né, tô fazendo propaganda aqui na GitHub, que envolve testes unitários em cima de um código já pronto, né? Talvez eu tenha ido longe demais do que é teste unitário. Depois, Fernando, me dá um help aí Temos uma sobre isso. Depois a gente especialista explica aqui, para as né? crianças de 4 anos, né? Exato. E ferramentas que ajudam nos pull requests. Eita, mais outro Nas nome estranho. submissões de código. Nas submissões de código para uma base geral. O emprego de inteligência artificial, principalmente agora com esses modelos grandes de linguagem, para facilitar de alguma maneira o processo, a gente sabe que vai acontecer, né? E toda hora surgem coisas novas. O que eu acho mas assim, ainda aparentemente essa questão sobre a relação entre o aumento de produtividade da sua produtividade como programador, né, fazendo código ou fazendo cada etapa disso em relação a um produto ou a um projeto como um todo, eu acho que ainda não está claro. É, tem muitas etapas em que aparentemente talvez nem a ajuda de IA seja possível, principalmente em fazer as pessoas se entenderem, né? Assim, entenderem ou estarem definirem o objetivo em comum e perseguirem esse mesmo objetivo, né? Sabendo que outra pessoa está fazendo e tudo mais. Enfim, as ferramentas têm ferramentas sendo desenvolvidas para auxiliar praticamente tudo, mas aparentemente essa equação ainda não está bem resolvida, né? Então a gente tem o que parece claramente é o aumento de desenvolvimento de produtividade. Aí o cara desenvolve o programa mais rapidamente, ou consegue fazer várias etapas do processo de desenvolvimento mais rapidamente, mas ainda não está claro se a equação geral traz uma produtividade realmente, um ganho sensível, né, a ponto de você considerar que há uma revolução nesse processo. Né? Eu acho que ainda é uma coisa sem resposta. Eu acho que depende muito do contexto. Se o contexto onde a gente está trabalhando é mais suscetível a ter informações prévias, se é uma coisa, digamos, de ferramenta de mercado, de prateleira, um cadastro, um formulário de inclusão, exclusão, deleção, essas coisas são mundanas. Então é muito mais. Você ganha sim produtividade utilizando esse ferramental. Mas às vezes aqui no César a gente tem muitos projetos que são de pesquisa e desenvolvimento de coisas muito loucas às vezes, totalmente nada a ver com o que o resto do mundo já tentou fazer antes. Vai ter muito ganho. A gente vai precisar das fundações, as fundações, né, de engenharia, e não sei como uma consulta ao chat GPT poderia ajudar muito, considerando que aquelas pessoas envolvidas são pessoas experientes. Para o iniciante, sempre vai ajudar no ponto de vista de aprendizado. Eu concordo tanto com o Márcio quanto com o Daniel. Na minha opinião, é uma área que ainda faltam lacunas a, a serem preenchidas. Como o Daniel bem falou aí, tudo depende também do contexto, né? De qual o goal do sistema, né? Tipo, é, um sistema que, por exemplo, um sistema que não envolve, ah, um sistema que não envolve toda a equipe, que é uma POC, por exemplo, uma prova de conceito. Porém, se três pessoas estão trabalhando naquela mesma POC ao mesmo tempo, eu não vejo que se consiga chegar
digamos que há um resultado ao goal do sistema, se as três não tiverem a mesma visão de como chegar lá. Claro, elas podem ter soluções diferentes, mas se, por exemplo, uma daquelas não tem clara a visão do goal do projeto, do alvo, da meta que precisa atingir, eu acho que realmente fica muito complicado. Beleza. E aí agora a gente tem falado aí bastante desses benefícios, de onde usar, mas eu queria puxar o outro lado agora. Onde a gente não deve usar, quais são... O que a gente deve evitar. Moura falou em algum momento que quando você faz uma solicitação no Copilot, você está fazendo, na verdade, uma solicitação para todos os códigos do mundo, né? E aí isso já nos remete a dados, quem é que está tendo acesso aos nossos códigos. E eu queria explorar com vocês aí quais são os cuidados que a gente tem que ter e o que está envolvido no uso do Copilot. Estou instalando lá para usar dentro da minha equipe. O que eu estou compartilhando com outras pessoas, com quem e que tipo de controles a gente precisa ter no uso dessas ferramentas. Tá, deixa eu trazer, então, logo o que o GitHub diz, certo? Em relação a isso na política de uso e tudo mais. Bom, primeiro ele diz que o código que é seu, né, o código onde você, na sua máquina, ele não vai ipsis literis, não vai o código em si para a nuvem, né, ou para esse processo todo, né? Então, você teoricamente, né, você estaria seguro de não transmitir informações sigilosas, né, de código sigiloso de algum cliente por esse processo, né? Esse é o Copilot. Até então é só um consumo, né? Ele está consumindo dados para a Isso, máquina local. ele olha o contexto, mas ele... Sair da sua máquina é responsabilidade sua. Como é? O dado sair da máquina do desenvolvedor é responsabilidade unicamente dele. Sim. O código, teoricamente, que o GitHub traz, né, que o Copilot traz para o seu código, ele também é um código que passou por um processo de segurança que você, teoricamente, estaria seguro com algumas ressalvas, né? Então... Acredito que essa segurança seja do ponto de vista legal, né? Do ponto de vista legal, sim. Licença permissiva, MIT, BSD, essas coisas, né? Ele não vai trazer para sua máquina uma licença restritiva, por exemplo. E autorizações específicas quando para, por exemplo, ter treinado o modelo com aqueles códigos e tudo mais. Então, eles teoricamente cuidaram de todo esse processo. Há um debate jurídico um pouco maior no geral aí da IA sobre, né, a validade dessas coisas, mas teoricamente, estaríamos seguros também em usar código que vem como sugestão de Copilot. Certo? Esses são os dois pontos aí, se a gente confia e acredita no GitHub, né, na GitHub aí, por trás dessa questão. Então... a outra questão, né? Quando a gente usa o ChatGPT, também falando de questões legais. Quando a gente usa o ChatGPT, quer dizer, aquela interface lá, onde você faz as perguntas e tal, o conteúdo de coisas que você coloca lá podem ser usados. Eles dizem isso. Se você quiser... enfim, qualquer informação que seja insegura e tudo mais, se você colocar lá... está sob sua conta e risco de que isso pode ser usado em algum lugar para um treinamento futuro do modelo. E tudo Até mais. porque, lembrem-se que é gratuito o uso. Se o uso é gratuito, necessariamente você é parte da equação, né? Você é quem está sendo usado, de alguma forma. Quando você não paga o produto é porque você é o produto, né? Exatamente. Perfeitamente. Mas assim, aí o que eles argumentam é quando você usa via API, quer dizer, consultas pelo modelo em si, não pela interface, se é pago, todas as informações que você tem lá não são usadas. Inclusive... em coisas mais específicas que eles acabaram de lançar, que é fine-tuning de modelos, que é basicamente criar um modelo, um GPT-3 específico para você, né? Que atenda, que conheça as suas informações especificamente. Você pode fazer isso e, teoricamente, né, assim, a partir
da licença, isso também estaria seguro. Pronto. Dadas essas informações, vamos. Como é que a gente se sente em relação a isso? Num processo de desenvolvimento, existem questões que são recorrentes, digamos assim. Vou dar um exemplo prático. Num formulário HTML, a forma como se faz o formulário HTML, tem uma tag HTML, tem uma tag body dentro dela, tem uma tag form dentro dela, que tem uma tag input dentro dela. Isso sempre existe. Sempre vai existir. Ao usar uma ferramenta desse tipo, para se pegar esse template, né? Você ganha tempo e você não está infringindo nada, porque aquilo ali é o básico. Então, vários básicos desse são necessários durante qualquer processo de desenvolvimento. Então, é super válido. Mas na hora que aquela... É porque eu falei aqui de meta-informação, né? HTML é o Hypertext Markup Language. É uma linguagem de marcação. Quando a gente trata de código Turing Complete, digamos assim, o buraco já é mais embaixo. Porque aquilo ali se assemelha muito mais a um artesanato do que a uma coisa padrão de mercado. Cada um tem um seu, tem uma assinatura, as variáveis têm nomes diferentes, você pode atingir o mesmo resultado com inúmeras possibilidades de organização de código. Esse é mais sensível, o outro é menos. E no que tange especialmente desenvolvimento web, essas arquivos de meta-informação são muito comuns e ganha-se muito tempo se consultando eles, na minha visão. Aí, por isso que eu falei que depende de contexto. Onde o contexto, o domínio do negócio já é por si só esquisito. Aqui no César a gente já desenvolveu coisas que a audiência nem imagina. Às vezes a gente não pode contar, mas que não existem. Então, ferramentas do gênero vão trazer pouco benefício, mas quando você for fazer sistemas que têm em sua composição partes que dizem respeito a coisas de padrão de mercado, esse ferramental vai trazer um ganho enorme. Eu retomo o que eu já mencionei antes, né? Acho que quem usa tem que ter o bom senso de analisar qual a finalidade do uso de fato. Assim, se for para tirar uma dúvida, por exemplo, uma dúvida de lógica, uma dúvida sobre o que Márcio levantou, colocar um erro lá e saber a causa de forma mais rápida, algo que você está impactado, ou uma POC base, por exemplo, eu quero, sei lá, eu quero estudar os algoritmos de busca binária. Eu coloco lá a busca binária e saio vendo as sugestões que o Copilot fala, ou eu posso ver as sugestões que o ChatGPT fala, ou outras situações. Quando eu falo sobre a questão do bom senso de uso, não só dessas ferramentas, mas de toda as que usam IA generativa, eu acho que é preciso que a gente, eu acho que é preciso garantir que seja utilizada de maneira responsável e ética para a gente evitar problemas como, por exemplo, discriminação, difusão de informações falsas e também a questão do sigilo de informação de projetos informação e também de informações de projetos sigilosos. Então, assim, eu levo para a situação mais da ética, sabe? Da responsabilidade de uso. Eu acho que cada dev, principalmente os iniciantes, né, que não têm os que têm menos experiência de mercado também, a questão de uso sobre a questão do bom senso do uso. Então, acho que a gente deve levar para esse lado e em cada situação, analisar se realmente o que o que não posso colocar aqui de pergunta, como eu posso fazer essa pergunta para que não seja algo
tendencioso, não venha ferir a questão do sigilo do projeto que eu tô, que não vem, porque a gente sabe que o Copilot são todos os códigos lá da base do GitHub que ele traz como sugestões. Então, tudo aquilo já foi feito por alguém, como já mencionado antes. Então, acho sim que se deve usar como aprendizado, até porque, como o Daniel bem falou, quem não pratica esquece. Então, a gente sabe que quando a gente faz qualquer curso de qualquer coisa e não pratica, a gente acaba esquecendo, é inevitável. Mas a questão de onde não usar vem na frente a questão do bom senso sobre a responsabilidade e a ética desse uso em cada contexto, em cada situação. Eu vou dar um exemplo aqui de diferentes projetos que a gente tem no César. Nem tudo que se faz aqui, ele vai ser diretamente, o código vai ser diretamente entregável. Tem código que é indireto, que o entregável é resultado do processamento do código. Eu tenho que me preocupar com propriedade intelectual do código que vai rodar na minha máquina para eu ter aquele outro entregável? Não. Depende, né? Vai ficar na minha máquina, é uma coisa que eu utilizei como auxiliar, pouco importa. Agora, onde não se deve usar é a partir do momento que eu vou subir esse código para algum lugar, em regra geral, não use. Não use porque código está sujeito à propriedade intelectual, como todo tipo de artefato no mundo. Você quer arrumar confusão? Você quer colocar seu cliente em risco? Legal? Não, normalmente não, né? Espero que não. Então evite. Se pegar, transpor diretamente um código que foi sugerido pelo Copilot, sem aquele devido o bom senso que Fernanda falou, que é muito importante, e eu falei antes que meta-informação tanto faz, não tem problema. Código executável, sim, é um problema. Para a gente caminhar aqui para antes do fechamento, ainda fechando esse ponto aí do onde não usar, queria perguntar para Márcio aí, tem algumas coisas na fala dele que me alertaram que a gente deve ter cuidado tanto no que a gente está entregando, né, que é a questão de confidencialidade, quanto que está pegando. Porque o alerta que me deu será que a gente precisa ter cuidado para daqui a pouco o código que a gente está usando está fazendo coisas que a gente não queria que fizesse dentro das nossas aplicações? Ou isso, de certa forma, já está resolvido? Não está resolvido e é bastante comum. Né? Isso tudo sempre depende da busca, do contexto, né? Se você está falando de ChatGPT, do contexto que você passou para ele. E é muito comum que não faça exatamente o que você quer. E daí eu acho que tem uma receita de bolo aí para você saber quando usar e quando não usar. Se você sabe validar a coisa que está vindo, se você tem confiança o suficiente para saber que aquilo ali não é uma alucinação, como chamam, né, no modelo e tudo mais, e que faz exatamente o que você quer, você está apto para usar. E, inclusive, se você sabe disso, provavelmente você é um bom usuário daquela coisa que está sendo feita, né? Ele acelerou seu processo, você faria de qualquer forma, né? Só que você talvez levasse mais tempo. Se você não sabe o que aquilo faz, não sabe como usar, não sabe se é verdadeiro ou não, não use, né? Provavelmente essa é a receita mais simples do ponto de vista de recepção, né? Quando você pega um código de alguma coisa. Assina embaixo. Aí tem o fator de o que é que você envia, né? Qual é a segurança desse negócio. Aí eu acho que a gente, inclusive, né, no laboratório, foi em parceria com o jurídico do César, foi lançado, né, um documento de algumas sugestões, né, de políticas de uso, coisas que a gente sabe que dá para usar tranquilamente, algumas coisas a gente sabe que são, né, que você tem que usar com cuidado, e outras coisas que talvez seja melhor evitar. Esse documento está disponível para qualquer pessoa que quiser usar. Eu sugiro dar uma olhada lá, que tem umas regras
mais gerais sobre isso e pede lá algumas sugestões também, se vocês acham que está faltando alguma coisa, que, por favor, entre em contato que a gente conversa também sobre isso. Mas usar, tá claro, né? O ChatGPT, por exemplo, não coloque dados sigilosos ou dados que você não quer que as pessoas saibam em ChatGPT. Nas outras coisas, cabe a você acreditar ou não, confiar ou não nas políticas de uso de cada uma dessas ferramentas, mas sempre com muito cuidado, né? Eu, particularmente, eu uso muito o ChatGPT e eu usei Copilot durante um tempo, agora eu estou migrando para ferramentas abertas aí, eu uso muito Hugging Face Code, sabe? Quando eu estou no ChatGPT, por exemplo, eu costumo simular coisas, né? Eu não boto as informações em si, mas eu boto um arcabouço daquilo que é de fato o que eu preciso e tento entender as respostas e transformar, trazer para o meu próprio domínio e não necessariamente colocar todas as informações lá. Então, isso é inclusive uma sugestão aí de uso, principalmente para essas coisas de código. Se você quer aprender e tudo mais, né? Você tem uma dúvida específica sobre alguma coisa, o português, o entendimento do português ou de outra língua qualquer é o suficiente para você validar, né? Aquilo que está sendo dito. Então, você fica a seu cargo aceitar, acreditar e tudo mais. Eu gosto de exemplos. Digamos que tem uma empresa, uma companhia chamada Mácio. Mácio é um fabricante de canetas. E eu quero perguntar alguma coisa para o ChatGPT de forma segura. Em vez de perguntar, ChatGPT, quantas canetas eu posso fabricar com a máquina X na empresa de Márcio? É uma coisa. E outra coisa é eu perguntar quantas canetas eu posso fabricar com a máquina X numa empresa fabricante de canetas. Foi péssimo exemplo, né? Mas deu para entender a ideia. A ideia é a gente não colocar dados específicos. A gente colocar a ideia. Povo, então a gente já está aí falando há bastante tempo sobre produtividade na área de desenvolvimento de software, o uso de inteligência artificial, especialmente as inteligências artificiais gerativas. E aí queria convidar vocês para fazer um encerramento. Cada um aí trazer um apanhado do que vocês acreditam que é o mais relevante do que a gente conversou até aqui, se vocês percebem algum custo-benefício, como que vocês gostariam, como vocês vão aplicar o uso dessas ferramentas no dia a dia de vocês, para a gente caminhar para o fim do nosso episódio. Bem, eu vejo cada vez mais possibilidades de uso. Acho que é um caminho sem volta. E acho que que eu devo fazer aqui um reforço de que essas ferramentas não substituem o aprendizado, não substituem as fundações, os candidatos a engenheiros e mesmo as pessoas que já estão no mercado precisam ter muito apreço pelo aprendizado conceitual e não se ater somente ao uso. Precisam entender, como o Márcio acabou de falar, você consulta algo lá no ChatGPT ou no Copilot, você não entende, amigo, não use. Simplesmente não faz sentido. Eu acho que o resumo concordo com o Moura que a coisa veio para ficar e já veio há muito tempo, né? Isso é uma evolução, tem um salto evolutivo, evidentemente, mas não é um processo desconhecido, né, da gente de absorver novas tecnologias que ajudam bastante e é meu companheiro do dia a dia, certamente. Sobre o quanto aumenta de produtividade, eu acho que é inconclusivo, né? Até agora a gente sabe que individualmente ajuda bastante, né? E é realmente uma ferramenta muito poderosa, mas ainda não está claro
além assim, tem vários estudos sobre isso e muitos estão acontecendo, mas geralmente os estudos sobre produtividade focam em projetos muito pequenos, coisas que, como é que eu faria uma tela, enfim, algumas coisas simples que de fato vão ser afetadas principalmente por causa desse aumento de capacidade de escrever código individualmente. Num projeto maior, eu acho que ainda não está muito claro. Tem vários estudos, né, sendo conduzidos, inclusive a gente aqui está fazendo uma série de experimentos nessa direção para tentar chegar a algumas conclusões mais específicas. Eu já adiantaria que os números do Copilot são um pouco exagerados, assim, pelo menos para mim particularmente, eu acho que não chega àqueles números lá que eles falam. Mas certamente existe, são muito grandes, assim, muito importantes. A gente tem os experimentos que estão sendo conduzidos na área de desenvolvimento de software. Eu acho que traz em breve aí algum tipo de notícia mais clara sobre como é que a gente está tentando se certificar disso e entender como é que vai funcionar aqui no César essa nova forma de desenvolver. Eu acho que ele tem que ser utilizado, essas ferramentas de IA generativas, elas têm que ser utilizadas com ética, responsabilidade e bom senso, para não causar dependência na questão da criatividade, para você conseguir ser criativo. Eu acho que isso é um requisito também da área, né? A gente desenvolver essa criatividade de código. Acho que a gente precisa usar com muito bom senso, com ética e com responsabilidade. Acho que, para mim, esse é o ponto. Que como retomando o que o Daniel falou, essas ferramentas, elas não vão fazer ninguém perder emprego. Elas não vão substituir os humanos. Você, né? Tem coisas, por exemplo, eu já vi vários reviews de sugestões de código, por exemplo, do Copilot, que sempre tinha um errinho lá. Você ia fazer os testes, o código rodava, mas você ia fazer os testes, eles caíam nos testes, eles falhavam. Então, assim, é usá-los com bom senso, sabendo que é mais uma alternativa de aprendizado e de pesquisa, não como fonte suprema de conhecimento. Show de bola. Então, povo, com isso, a gente chega até o fim de mais um episódio do CésarCast IA. Espero do fundo do coração que a gente tenha algum ponto do que a gente discutiu aqui tenha ajudado vocês a entenderem um pouco melhor do assunto, ou então aberto aquela porta de conhecimento que você vai seguir depois para tentar entender um pouco melhor. Queria agradecer a todos os membros aqui da discussão, Márcio e Moura aqui na mesa e Fernanda lá, direto de Colatina, no Espírito Santo. E quem quiser contribuir com a discussão, trazer perguntas, sugestões de assuntos, manda lá sua mensagem para o podcast@cesar.org.br. A gente está atento e pode ser que a gente traga aí em outros episódios o resultado disso. E, falando em outros episódios, nosso próximo episódio já está na agulha, vai ser sobre IA generativa e seu uso na educação. Então fique esperto, em breve está saindo esse próximo episódio. E era isso, aproveita, segue o César em todas as redes sociais e nos vemos no próximo episódio.